Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz novamente. Eu estou aqui para apresentar a nossa aula 3 do curso de Google Earth. Essa aula é especificamente para geografia, já que a gente vai trabalhar as bacias hidrográficas brasileiras. Para isso, a gente vai ter que fazer o download de um arquivo do Google, tá? Sobre recursos hídricos do Brasil. E aí, vou sugerir, né, uma maneira de trabalhar comparando, né, e diferenciando o que são redes hidrográficas de bacias hidrográficas. Nós vamos fazer uns giros pelas bacias hidrográficas brasileiras e eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, tá? Criando o nosso próprio mapa de bacias hidrográficas. Vou passear com vocês por lugares nessas bacias hidrográficas. Então a gente vai pegar alguns lugares, cânions, rios importantes, para a gente dar uma olhada ali. Né? Vou trabalhar com vocês também a questão dos divisores de águas, que dá para mostrar dentro do programa do Google Earth. E aí a gente vai fazer uma abordagem crítica. Vou fazer 3 sugestões de abordagem crítica utilizando os recursos lá da primeira aula, que é de comparação de imagens. Então, imagens antes e depois de um deslizamento de terra, antes e depois dos incidentes que ocorreram em Brumadinho e em Mariana. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês se inscrevam no canal, eu espero que vocês deixem seus comentários, entrem em contato comigo, se tiver uma sugestão de atividade, uma sugestão de coisa que vocês já realizaram, também compartilhe com a gente aqui no canal, que a gente divulga, a gente dá os créditos para as pessoas, beleza? Um grande abraço para todo mundo e boa aula! Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula 3, como eu já citei na apresentação. Essa aula aí a gente vai tratar sobre as bacias hidrográficas aí. Algumas questões que dá para a gente trabalhar com as bacias hidrográficas, já que é uma parte muito importante, né, do conteúdo de geografia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o download das informações sobre as bacias hidrográficas. Então, como eu mostrei para vocês, como eu ensinei para vocês, né, tudo aqui a gente consegue baixar, todos os mapas aqui a gente consegue baixar da internet. Então eu vou colocar lá rios, rios KMZ, por exemplo. Então tem aqui várias buscas aqui, né? Vou colocar rios KMZ, tá? E aí a gente vai entrar logo nesse primeiro site aqui, ó. Todos os rios do Brasil estão no Google Earth, tá? Aqui vai ter um arquivo, tá? Esse arquivo aqui eu vou deixar o link no meu Drive lá para vocês poderem baixar também, tá? Então é só clicar aqui para quem quiser fazer, para quem quiser entrar, né? Por aqui, né? Baixar o arquivo, ele baixa rapidinho. Eu só preciso alertar vocês que o arquivo ele depois dele executado, né? No Google Earth, ele fica muito pesado, tá? Então a gente tem que ter paciência aí para manusear, tá bom? Bom, depois de baixado, tá? Depois do download feito, você vai vir em arquivo, em abrir, tá? E vai abrir aqui recursos hídricos do Brasil, tá? Esse nome aqui está na minha pasta downloads. Cliquei em abrir. E aí a primeira informação que vai fazer, né? Ele vai carregar aqui, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é dar algumas informações sobre os recursos hídricos brasileiros. Tá bom? Ele está demorando um pouquinho, né? E assim mesmo, tá bom? Dependendo do computador pode demorar bastante. Mas depois que ele abre, ele vai tranquilo aí, tá certo? Eu já tenho ele aberto aqui, né? Mas eu estou mostrando só para vocês como é que faz, tá? Para vocês terem noção aí do que aparece quando você abre. Então ele aparece aqui, ó, né, várias informações sobre a questão dos recursos hídricos no Brasil, né? Bem interessante, dar uma lida aqui se quiser. Aqui embaixo tem mais algumas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar início aqui, tá? Como eu já tenho ali em cima, eu vou excluir esse aqui para não ficar duplicado, para não ficar pior aqui, mais pesado ainda. Bom, então o que eu assumi de compromisso com vocês aqui?
eu assumi o compromisso de trabalhar as bacias hidrográficas, mostrar aqui para vocês essas bacias, a gente dá uma passeada em alguns rios, tá? Mostrar aqui as curvas de nível, né? Como é que você pode trabalhar as bacias hidrográficas com as curvas de nível, e aí tem que fazer o download de um programa chamado QGIS, tá? Eu vou deixar depois o link de um outro vídeo ensinando como é que cria essas curvas de nível, tá bom? Mas eu vou mostrar ali que também dá para utilizar, né? Dá para fazer sem a criação dessas curvas de nível aí, bem tranquilo, tá bom? E por último a gente vai fazer uma problematização aí de alguns problemas que a gente pode abordar utilizando essa parte aqui das bacias hidrográficas. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, ele vai vir tudo ativado para vocês. É bom que vocês desativem, tá? Então eu desativei aqui e vou ativando por partes no que eu for usar. Então eu vou colocar o título aqui só para vocês saberem: Recursos Hídricos do Brasil. Tá bom? Mas não vou deixar o título, quanto menos coisa aberta aqui é melhor, para não pesar, tá bom? Vou assinalar a opção aqui limites e marcadores, para ele dar os nossos limites aqui do território brasileiro, tá? E vou marcar a opção terreno, deixar marcada a opção terreno. Vou vir aqui em ferramentas, opções, verificar se aqui está 3, né? Nós já vimos ali que é importante que esteja 3 na aula 1, tá? Que eu passei para vocês. Vocês vão ver que a gente vai começar a fazer as relações aí com coisas que eu mostrei na aula 1, tá bom? Dou um OK aqui e beleza, pronto, né? A configuração inicial aqui está prontinha para a gente começar a mexer aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês que é possível trabalhar com o aluno, tá? De uma maneira bem fácil, bem tranquila aqui, a diferença entre rede hidrográfica e bacia hidrográfica, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou selecionar a opção rios, só que eu vou colocar só os rios principais, tá bom? Então eu venho aqui e clico aqui em rios principais, mas eu vou colocar também os rios aqui para aparecer mais opções aqui de visualização para a gente, tá? Bom, apareceram os rios aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a opção bacias hidrográficas. Tá? Então, eu coloquei aqui bacias hidrográficas. Veja que ele coloca aqui as cores das principais bacias hidrográficas brasileiras, das grandes bacias hidrográficas brasileiras. Bom, o que nós temos aqui? Aí é possível a gente questionar os alunos. Qual a diferença entre rede hidrográfica e bacia hidrográfica? Eu vou fazer uma coisa aqui para eu poder mostrar para vocês como pode ser fácil mostrar isso para o aluno. Tá? Então eu vou tirar a seleção dos rios. Tirar a seleção dos rios aqui. Né? Vou clicar aqui, falei que a gente tem que ter paciência, né? Porque ele fica bem lento. Então aqui, bacias hidrográficas, vou marcar a opção só rios. Rede hidrográfica. Bacias hidrográficas. Rede hidrográfica. Vou deixar só as bacias hidrográficas. Agora eu vou deixar só a rede hidrográfica. Só a rede hidrográfica, estão vendo? Então assim, dessa maneira você consegue mostrar para o aluno e diferenciar para ele, ó, o que é a rede hidrográfica? O conjunto dos rios, o rio principal, seus afluentes e subafluentes. E o que seria a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica seria a área que é drenada, que é influenciada por esse rio principal e seus afluentes. Então pega toda a área, não só os rios, pega aquilo que está ao redor dos rios, certo? Então, primeira coisa que a gente pode fazer aqui para mostrar para o aluno a diferença entre bacias hidrográficas e redes hidrográficas, beleza? Bom, então essa é a primeira coisa, né? Para a gente trabalhar a questão conceitual das bacias hidrográficas. A segunda coisa que eu prometi para vocês é a gente dar um giro nas bacias hidrográficas. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, né, eu vou clicar nessa flechinha, ele vai abrir a lista das bacias hidrográficas e eu vou mostrar algumas coisas, né, parte por parte aqui para a gente ver. Né? Então vamos na bacia do Rio Paraná, né? Então a bacia do Paraná. Vejam que a bacia do Paraná ela pega
4 estados, não, 4 não, mais de 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, mais um pedacinho do Distrito Federal, está incluso na Bacia do Paraná, né? E nós temos muitos rios, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou só dar uma clareada mais aqui na Bacia do Rio Paraná, ó, veja que ele fica bem delimitado aqui, é interessante, né? Como ele fica bem delimitado ali, tá? A Bacia do Rio Paraná. Eu vou tirar um pouquinho aqui da opacidade, vou deixar em 30%, aí fica mais fácil para a gente observar aqui, né, a Bacia do Rio Paraná, os rios, né, o próprio relevo aqui, né, tudo que é importante que a gente observe. Tá? Então, o que tem de importante na Bacia do Rio Paraná? Nós temos exatamente o Rio Paraná. Tá? Então, está marcado aqui, está escrito aqui o Rio Paraná, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, onde nasce o Rio Paraná, que é a junção do Rio Paranaíba e do Rio, não está escrito aqui, mas é o Rio Grande. Tá? Ele nasce exatamente na divisa aqui, exatamente na divisa de Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Certo? Então, tudo isso dá para a gente começar a falar aqui com os nossos alunos. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Vamos numa subbacia. Então, a gente seleciona essa opção aqui, outros, né? E aí vão aparecer inúmeros outros rios, riachos aqui importantes. Tá? Vamos vir aqui, vou vir aqui em Ponta Grossa, já que a gente está trabalhando aqui algumas questões sobre Ponta Grossa. Tá? O município de Ponta Grossa. Então aqui a gente tem 2 arroios importantes em Ponta Grossa. Tá? 2 rios, né? Mas aqui é chamado de arroio. Arroio da Ronda e o arroio Gertrude. Tá? Gertrudes. Temos aqui alguns rios importantes, tá? Eu vou marcar aqui esses rios. Vou colocar aqui, marcar riachos, ver se aparece alguma coisa, né? Aqui não apareceu nada. Interessante que a gente observa aqui, ó, alguns rios importantes, como o Rio Tibagi, né? Que é esse rio aqui. Então vou marcar a opção rio. Provavelmente ele já vai ser selecionado aqui, ó, tá vendo? Rio Tibagi, ele nasce em Ponta Grossa e ele corre para o norte do Paraná, passa próximo a Telêmaco, Borba, passa em Londrina e vai desaguar lá no rio Paranapanema, que faz divisa com São Paulo, Paraná e São Paulo. Tá? Então a gente pode trabalhar já algumas outras questões aqui de rios principais, né? Vamos dizer assim, né? De subafluentes, de subbacias, né? Da bacia do Paraná. Tá bom? Então, essas questões aí todas a gente pode trabalhar aqui com o Google Earth, tá bom? Bom, vou deixar aqui a Bacia do Paraná, tá? Porque a próxima coisa que eu preciso mostrar para vocês, tá? É um recurso que nós já utilizamos, que nós já fizemos na aula passada, na aula 1, na verdade, tá bom? Que é justamente a área da bacia do Rio Paraná. Então, como é que a gente faria para calcular a área da bacia do Rio Paraná? Então, o que a gente pode propor para os alunos é assim, qual é a maior bacia? Qual que é a segunda maior? Qual que é a terceira maior? Não precisa medir todas, né? A gente já vai com a aula preparada, né? E aí fica mais fácil da gente ver. Como é que a gente poderia fazer para calcular a área da bacia do Rio Paraná? Então a gente vem aqui no polígono, lembram do polígono? Então eu vou escrever aqui área Rio Paraná, tá? Vou colocar assim, vou ajeitar a medida aqui, né? Eu quero por quilômetros quadrados e aqui o perímetro eu vou também deixar por quilômetros. Bom, importante para a gente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em propriedades, vou arrastar isso aqui um pouquinho para o lado, bom, né? Eu posso diminuir aqui também um pouco, se quiser. Eu vou arrastar aqui um pouquinho para o lado e vou clicando aqui, ó. Veja que eu vou clicando e ele vai formando um caminho aqui, né? Mas se eu segurar, ó, eu vou segurar o mouse e vou andando, ó, tá vendo? Ele já vai
desenhando a bacia do Rio Paraná. Tá? Eu vou colocar aproximado aqui, né? Não vou respeitar muito bem os limites aqui para a gente saber o tamanho aproximado da bacia do Rio Paraná. Tá? Aqui, né? Beleza, terminamos aqui, né? Agora a gente vem aqui e visualiza as medidas. Tá? Então a área em quilômetros, aqui apareceu 1.257.000, né? Mas a gente sabe que tem mais do que isso, tá bom? Provavelmente ficou alguma subbacia de fora aqui, ou então porque geralmente a gente considera 2 milhões e tal, porque considera a bacia do Rio Paraguai, né? Então, mas aqui deu 1.257.000 quilômetros quadrados, tá bom? Beleza, fechei ali, tal, né? O que a gente pode fazer agora? A gente pode trabalhar com as microbacias. Então, eu vou desmarcar aqui a bacia do Rio Paraná, né? E vou lá no município de Ponta Grossa, novamente. Tá? Estou aqui no município de Ponta Grossa, tá certo? E a gente vai no município de Ponta Grossa trabalhar a questão das bacias hidrográficas. Eu já tenho aqui uma bacia pronta, tá? Então vou colocar aqui bacia do Rio, tá bom? É um riozinho, um riachinho que nós temos aqui em Ponta Grossa, certo? E o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, tá? Nessa porção do relevo e a gente trabalhar, né, a questão dos vales, né? Então essa aqui é uma região de fundo de vale aqui em Ponta Grossa, né? Nós temos um riacho que passa aqui, é um arroio também, né? É importante a gente trabalhar essa questão aqui, tá? Então a gente pode trabalhar a questão das áreas às margens da mata ciliar, né? Eu vou desmarcar aqui só para a gente enxergar melhor, tá? Então se a gente observar aqui, ó, né, existe um riachinho aqui, um arroio, tá? Bem aqui, nessa parte aqui, essa parte mais escura aqui, se a gente observar, né, o curso dele, vamos ver aqui a altitude, né? Então vamos lá, vamos ver onde que é mais alto, onde que é mais baixo aqui para a gente definir, né? Aqui 889 metros, vamos ver aqui para baixo, é 880 metros. Então a gente sabe que o rio está correndo nesse sentido, daqui para cá. Né? Então a gente sabe que para cá é a margem direita e para cá é a margem esquerda. Você veja, dá para trabalhar várias coisas em relação às bacias hidrográficas dos rios. Veja que na margem direita a ocupação chega até as margens do arroio. Em compensação, a margem esquerda ela já está mais conservada, já está respeitando, né, a lei de terras, a lei, né, que define lá, né, os 60 metros aí da margem dos rios, dos arroios, etc. Tá bom? Então são coisas que você pode trabalhar, pode abordar. Tá, interessante. O que a gente pode fazer no Google Earth é a criação de curvas de nível. Tá? Então se você observar, né, as curvas de nível aqui, né, a gente consegue definir, por exemplo, né, consegue explicar para o aluno, né, colocando a mãozinha aqui, né, que essas linhas aqui, elas são equidistantes, né, elas estão com intervalos semelhantes e dá para a gente mostrar onde que é mais acidentado, onde que é mais plano. Então vamos lá. Como é que a gente mostraria isso para o aluno? Então eu venho com a mãozinha aqui, ó, nessa linha, deu 906, 907 metros de altitude. Se eu for na linha de cima, 914 aproximadamente. Se eu for na linha de cima, 900 e, né, seguindo aqui essa lógica aqui, 924. Na linha de cima, 931, 934. Né? Então vejo que está aproximadamente de 10 em 10 essas linhas aqui. Né? O que a gente pode mostrar para o aluno? Que quanto mais próximo uma linha da outra, mais acidentado é o terreno. E quanto mais distante uma linha da outra, menos acidentado é um terreno. Por exemplo, vamos vir aqui, onde nós temos diferença de uma curva de nível para outra, né? A gente pode mostrar aqui, inclinando esse relevo aqui, ó, que aqui a inclinação ela é baixa, ela é pequena.
Em compensação, se a gente vier aqui onde as curvas de nível estão mais próximas, olha a inclinação do relevo. Então, dá para a gente trabalhar esses conceitos aí bem interessantes. Professor, onde é que faz as curvas de nível no Google Earth? Não se faz as curvas de nível no Google Earth. Nós podemos fazer, né, num programa chamado QGIS, tá? Que é um programa de sensoriamento remoto, e jogar aqui, né, no Google Earth aqui, essa imagem da curva de nível, tá? E aí poder utilizar. Mas aqui, né, no caso, não precisaria, né, de curva de nível para a gente trabalhar essa questão do relevo mais ou menos acidentado. Ó, observem aqui, ó, né, que aqui é como se tivesse uma rampa aqui, né? Veja que é menos inclinado, por exemplo, do que aqui, né? Então as curvas de nível aqui estão bem mais separadas do que aqui, ó, certo? Então esse aqui é um outro recurso que a gente pode utilizar, né, para trabalhar a questão da bacia hidrográfica do relevo. Bom, o que a gente pode trabalhar também? Por exemplo, né, os impactos ambientais da ação humana, né, sobre o relevo, os impactos ambientais da ação humana sobre as bacias hidrográficas. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos até um lugar chamado Morro da Carioca. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, lá em Angra dos Reis. Tá, então vou colocar aqui em pesquisar. E nós vamos até esse Morro da Carioca, em Angra dos Reis. Né? Então, se a gente olhar aqui, né, o relevo do litoral fluminense, ele é um relevo onde as serras, né, as serras elas chegam muito próximas ao litoral. Né? Quem já teve a oportunidade de viajar por lá, de passar por lá, percebeu isso. Né? Então a estrada vai recortando essas serras todas aqui em Angra dos Reis, né? No litoral de Angra dos Reis, Paraty, etc. Então se a gente vier aqui nesse tal Morro da Carioca, em Angra dos Reis, esse Morro da Carioca foi onde ocorreu aquele deslizamento de terra em 2010. A gente pode trabalhar aqui, olha a ocupação humana nesse morro, né? Olha a ocupação humana nessa margem, né, do litoral de Angra dos Reis. Tá? Então é um acidente demográfico muito grande aqui, né? E o que a gente pode perceber é o seguinte, aqui, né, nós temos também, né, recursos hídricos aqui, nós temos bacias hidrográficas nessa região aqui, né, os rios que nascem nessas regiões do alto das montanhas. E se a gente perceber aqui pela imagem, essa parte aqui, ela é uma parte que é rochosa, tá? Então a velocidade da água aqui ela é muito grande, são coisas que a gente pode trabalhar com o aluno, né? E a ocorrência de deslizamento de terra aqui, ela é muito suscetível, né? Porque a ocupação aqui é grande, o desmatamento, né? Tirar toda a proteção do solo, construções, então a água não infiltra. São várias questões que fazem com que essa área torne-se potencialmente de risco para deslizamento de terra. Professor, mas tem como a gente observar isso em 2010? Tem. Nós podemos vir aqui nas imagens históricas. Então eu vou correr aqui até 2010 para a gente ver como é que estava. Como é que está o relevo em 2010 aqui. Então vejam só, ó, deslizamento aqui, ó. Então vamos lá, vamos tentar ir no início de 2010, no final de 2009. Vamos ver se dá para a gente ir em dezembro de 2010. Não. Então aqui, né, nós temos aqui a imagem do mês 4 de 2009 e aqui nós temos o mês 4 de 2009. Deixa eu procurar aqui, fica mais fácil. Vamos colocar aqui dia, vamos ver se ele acha aqui dia 31 do 12 de 2009. Vamos lá. Então 31 do 12 de 2009, tá aqui o morro, né, da Carioca. Agora vamos ver aqui dia 5 de janeiro de 2010.
Vamos ver se ele aparece aqui a imagem. 1º de janeiro, mês 1 de 2010. Olha aqui, né? Olha só a área aqui do deslizamento de terra. Então essa área aqui, ó, né? Se a gente voltar lá em 2020, a gente vai ver, né? Já foi toda ocupada novamente, ou não? Vamos ver aqui, né? Vamos puxar aqui 2020. Ó, parte dela já foi ocupada, a outra parte não foi ocupada. Então dá para a gente trabalhar o antes e o depois, né? Dessas questões que envolvem, né, tragédias por conta de deslizamento de terra e enchente. O outro lugar que eu vou mostrar para vocês, eu vou criar só um marcador aqui só para a gente, Morro da Carioca. Vou escrever aqui. Morro da Carioca, tá? Então, só para a gente ter aqui, né, e eu não perder aqui esse marcador para a próxima atividade que eu for fazer. E aí, gente, nós temos uma outra coisa que a gente pode olhar aqui, procurar, que é o tal do Córrego do Feijão. Quem lembra da história do Córrego do Feijão? O que é o Córrego do Feijão? Ele está em Brumadinho, em Minas Gerais. Tá? Então aqui a gente consegue observar claramente, né, as consequências da tragédia de Brumadinho. Olha só a área de mineração, né? E aqui nós temos os depósitos, né, os lagos, as represas onde são feitos os depósitos, né, desses sedimentos. Eu vou inclinar aqui só para vocês verem como é que fica essas áreas de depósito. Então nós temos essa área aqui, né, da Vale. Esses depósitos são todos feitos nas encostas, olha só, né, como é feito. Dá para mostrar para o aluno, para ele entender, né, a gravidade, o tamanho do problema. Né? Então olha só, é feito diretamente no morro, né, numa parte elevada do relevo. Então eles fazem essas represas aqui, né, nessas regiões. Tá certo? Bom, nós temos aqui, né, uma porção elevada do relevo. É uma oportunidade para a gente tentar mostrar aqui o que são os divisores de águas. Tá? Então eu vou colocar aqui, vamos começar de baixo para cima. Então vou colocar aqui outros, para ver se aparece algum rio, algum riacho. Ó, apareceu um rio aqui, ó. Tá? Um riachinho. Vejam que dá para a gente falar para o aluno, ó, a nascente aqui, ó, desse rio. Ela é nessa encosta aqui, ó, desse lado da encosta, e o rio corre nessa direção. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então aqui nós temos um divisor de água, ó, que é uma porção mais elevada do relevo. Um rio corre para um lado, outro rio corre para o outro. Tá? Então isso aqui é um divisor de água, é um exemplo de divisor de água que a gente pode trabalhar com o aluno. Tá bom? Outra coisa que a gente pode trabalhar com o aluno, por exemplo, isso aqui parece uma área de depressão, né, uma forma de relevo. Então observem aqui, ó, que é um divisor de águas, né? Então a gente pode trabalhar com o aluno com o conceito de divisor de águas aqui também. Ó. Toda essa porção aqui, ó, do relevo, ela é mais elevada. Então tem riachos que nascem aqui, correm para esse lado. Riachos que correm aqui, correm para esse lado. Ah, professor, mas como é que você sabe que ele nasce aqui? É só a gente vir aqui na altitude. Vamos ver a elevação disso daqui. Tá? Então a gente vem aqui, passa o mouse aqui em cima, elevação 1.418 metros. Vamos ver aqui para baixo, 1.807 metros. Então a gente sabe que aqui é a nascente do rio. Certo? Bom, o que a gente pode trabalhar mais com os alunos aqui? Então, a gente pode vir aqui, tá? Eu posso vir aqui, selecionar a opção rios, tá? Principais. E eu posso vir aqui, nesse rio aqui, vamos ver que rio é esse. Rio Parauapeba, que foi o rio que recebeu os rejeitos, né? Esse aqui foi o rio que recebeu os rejeitos. O que a gente pode trabalhar? As partes dos rios, né? Então, o que são essas curvas aqui? Elas não são os meandros do rio, tá? Então a gente pode trabalhar as partes aqui, a questão da margem direita, margem esquerda, né? Então aqui 765 metros, aqui 763, tá? Então a gente sabe que aqui é margem direita e margem esquerda porque a nascente está para cá, né? Então são várias opções que a gente pode ter para trabalhar, para contextualizar os problemas sociais aí
né, relacionados às bacias hidrográficas. Mariana, Minas Gerais. Vamos lá. Então nós estamos em Mariana, tá? E nós temos um vilarejo aqui próximo, que é um vilarejo de Bento. Agora não lembro. Bento Rodrigues. Vamos procurar aqui Mariana Bento Rodrigues. Ó, achamos aqui. E esse vilarejo de Bento Rodrigues foi aquele que recebeu os rejeitos, né, da Companhia Vale do Rio Doce por conta do acidente que ocorreu, né, com o depósito lá de rejeitos, né? Então provavelmente era aqui, né, que essa área onde está cheia de lama aqui, né? Então provavelmente é essa região aqui, tá? O que a gente pode ver aqui? Tem um rio que corre para lá, então aqui nós temos, né, um divisor de águas também. Ó, veja como é divisor de águas. Ó. Esse rio aqui corre no sentido para cá, né? E esse rio aqui corre no sentido, né, vamos dizer assim, seria sentido leste e sudeste, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, aqui é Bento Rodrigues. Vamos ver aqui como é que é o nome desse rio. Rio Gualacho do Norte. Provavelmente esse rio aqui ele é afluente do Rio Doce. Vamos ver aqui, né? Esse aqui pode ser que seja o Rio Doce. Não, esse é o Rio do Carmo, tá? Rio do Carmo pode ser afluente do Rio Doce. Rio Piranga, né? Então tem que ver, né? A gente teria que procurar aqui o caminho que fez a lama até chegar no Rio Doce, tá? Então o Rio Doce é um desses rios aqui, né, que a gente precisa localizar próximo aqui a essa região, tá bom? Então, gente, seria isso para a gente trabalhar com as bacias hidrográficas. A gente pode problematizar de várias maneiras, tá bom? Lembrando que eu vou deixar na descrição aí, né, como você baixa, como você faz o download, né, pelo link do recurso dos rios, né, para instalar, para colocar ali no Google Earth. Vou deixar lá também para vocês o link do outro vídeo para a gente fazer a instalação do QGIS e para criar, né, a curva do nível, né, o vídeo para a criação da curva de nível. E vou deixar também aí, né, o meu contato caso vocês tenham alguma dúvida, queiram, né, dar alguma sugestão, fazer algum comentário aí para a gente poder enriquecer, né, o nosso canal. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula 3, ela é uma aula legal, né? Uma aula que a gente pode trabalhar com outros recursos visuais, mas, né, sempre trabalhando aqui a questão do polígono para calcular a área, né? A gente poderia colocar fotos, imagens aqui, fazer caminhos do rio, né, para mostrar como é que é o vale do rio, né? Tem várias opções de coisas aí que a gente pode fazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima aula, na aula 4, sobre o Google Earth, que provavelmente vai ser sobre a questão da expansão urbana. Até mais, obrigado. Não esqueça aí de dar sua força no canal, curtindo, se inscrevendo, fazendo comentário, tá certo? E ativando o sininho.